As nossas esfirras, meio quilo de farinha de trigo, uma farinha de trigo de boa qualidade. Vamos usar 30 gramas de fermento biológico. Fermento biológico é aquele fermento fresco que você guarda em geladeira, tá? Vamos usar 20 gramas de açúcar e 10 gramas de sal. E água. Isso tudo é o que nós vamos fazer a massa, nada mais além disso. Bom, primeiro detalhe que é muito importante, nós vamos dissolver os temperos numa água, se possível uma água um pouco morna, 35, 40 graus é a temperatura ideal, porque a água vai fazer com que o fermento dissolva mais rápido e ele penetre na farinha e faça a massa crescer com melhor qualidade, tá? Então, o segredo é o seguinte, primeiro, fermento, 30 gramas, açúcar, 20 gramas, sal, 10 gramas. Tudo isso nós vamos colocar um pouco de água. Se estiver no inverno, vamos aquecer um pouquinho, senão não precisa. Nós temos 200 ml de água, vamos botar um pouco de água e vamos fazer com que isto daqui se dissolva completamente. Nós vamos liberar as enzimas do fermento biológico e quando o fermento penetrar com essa açúcar e o sal e a água na massa, ele vai fazer uma massa muito homogênea, muito macia e muito gostosa. Ô Samir, eu posso usar o fermento biológico de pacotinho seco? Pode, ele não vai dar o mesmo resultado. Não dá, né? Não dá, mas até o fermento em pó também você pode usar. Mas esse biológico é o melhor de todos. Legal. De farinha, tá? Eu vou deixar um pouco e a gente vai ver se a quantidade de água foi suficiente ou não, para não ficar uma coisa muito molhenta. Legal. Ó. Olha, vamos agregar a nossa farinha. Deixa eu só... E dessa vez ela parece um veludo realmente. E ela está pronta para nós começarmos a trabalhar. Nossa, linda a massa, hein? Quer mandar tirar uma foto para gente guardar isso? Já estamos filmando. Olha lá. Então, vou pedir para o Julinho só tirar aquela travessinha ali de vidro da essa balcão, daqui, por favor. Obrigado. Porque agora nós vamos começar a deixar crescer mais um pouquinho e vamos passar para o recheio? Vamos. Enquanto eu amassei, eu quero mais uns 5 minutinhos. Vamos tratar essa massa com muito carinho. Então nós vamos fazer o recheio. Você sabe que nós temos 3 recheios básicos e principais. O primeiro é o recheio de carne, tá? E a gente pode usar uma carne gorda, qualquer carne que seja. Nós sabemos que não existe carne de primeira nem carne de segunda. Existe boi de primeira e boi de segunda. Se o boi é de primeira, qualquer carne, até carne de pescoço dele é maravilhosa. Isso a gente costuma falar que a carne precisa ser boa, de uma boa qualidade, de um bom boi, não de vaca. A gente sabe, né? Sabe que a gente usa carne de vaca, né? A vaca é feita para dar o leite. E quando a gente come a vaca, é que ela já não dá mais leite, tá velhinha, coitada. Então, vamos usar a carne de boi, gorda de preferência, com um pouco de gordura dela, e vamos fazer o tempero e as misturas. O tempero que vai, um pouco de pimenta árabe, ou pimenta síria, ou pimenta libanesa. Que vale dizer para você que a pimenta síria, que a gente tem usado a miúde aqui no programa, porque realmente é um tempero muito gostoso, ela não é picante, não tem ardência nenhuma. Então a gente fala pimenta síria, mas ela não tem ardência, tá, pessoal? Só uma mistura de condimentos. Mistura de 7 condimentos, sendo pimenta do reino branca, pimenta do reino preta, cominho, açafrão e vai embora. Exatamente. Ela não tem aquela pimenta moscada. Noz moscada. Agora nós vamos colocar um pouco de sal. Mas, o Samir, me elucide. Isso aí pode ser o quê? Um patinho moído, um colchão duro, um colchão mole? A carne que você tiver na geladeira. Pode ser qualquer uma. Desde que seja uma carne gorda para dar sabor. Ou seja, o patinho pode ser moído, mas ele não tem gordura. O patinho é aquela carne que você limpa ele por fora, ele é magro, ele não dá gordura. O patinho é bom para você fazer um quibe cru, não para fazer uma esfirra, ok? Bom, então vamos lá. Colocamos a carne, pimenta síria, sal, cebola. Para quem gosta, se as pessoas não gostarem de cebola, não precisa botar tanta cebola. Aí vai a gosto de cada um. Eu vou botar um pouco menos. E tomate. O tomate pode ser em pouco mais de abundância, porque eu quero, viu, Daniel? Esse caldo do tomate, olha, essa água do tomate é importante para dar a liga na carne também. Eu trouxe hortelã, se alguém quiser botar um pouco de hortelã, a gente vai colocar também, tá? Então a gente faz a homogenização, e agora é a hora de meter a mão, tá? Mão na massa, eu vou fazer o meu tempero, e depois que estiver tudo isso agregado,
Eu tinha um professor de gastronomia que ele me falava amalgamado, não é bonito isso? Amalgamado. Mas é misturado muito mesmo. bem amassado. Amalgamado parece coisa de dentista, né? Aqui a gente coloca isso e aí vamos entrar com nossa pasta de gergelim, que é o conhecido tahine. Pasta de gergelim, que é o tahine. Bom, se estiver num lugar do Brasil que não tenha, que é difícil não ter, todo bom supermercado, grande supermercado, tem o tahine. Se você não tiver a pasta de gergelim, que é o tahine, você pode complementar aqui com uma coalhada fresca ou com iogurte, que é a coalhada fresca, tá? Então, olha, mão, não tem jeito, mão na massa, isso precisa ficar muito bem homogeneizado. E aí, depois disso bem homogeneizado, isso vai para a geladeira. Tá? Para os sabores e o gosto, tudo isso ficar muito bem o suco de limão vai? E agora nós vamos colocar o suco de limão. Quer que eu ponha já que você está com a sua mão? Limpar minha mão. Ó, quanto que vai? Os dois, porque era bem úmida agora. Então vamos lá. Tem o suco de limão. Eu nunca tinha posto tahine na carne, primeira vez que eu tô vendo. Ela vai dar um gosto muito especial. Eu já pus a coalhada seca. Isso, e ela... Você caiu uma eu tô com a mão suja, eu tiro. Pronto. Isso. Você percebeu que nós vamos colocar essa carne na esfirra? Ela não vai ao fogo, ela só vai ao fogo na esfirra durante o cozimento da esfirra, quando ela for assar, tá? Legal. Ela é crua. Bom, então essa carne já foi pra geladeira, eu vou trazer uma outra carne. Então, quando você pega outra carne, deixa eu dar um recadinho de mocó. Ele agregou todos os sumos, sabores, gosto e temperos. Está aqui o tempero de carne para ser colocado lá, o recheio de carne. Nós podemos ter a opção de fazer um recheio de ricota e um recheio de verdura, que é escarola, espinafre, noz e uva passa. Esse eu trouxe pronto só para vocês verem. A base hoje vai ser esfirra de carne. Então, vamos abrir a nossa massa? Vamos? Tá, feita aquela bolona que cresceu, nós cortamos um pedaço dela. E aqui é muito importante fazer isso, viu? Olha, esse pedaço nós vamos simplesmente trabalhar ele e fazer um nhocão. Sabe o que é nhocão? Nhocão? Um nhoque grande, ó. Tá. Com os 10 dedos, nós vamos abrir isso. E aí nós vamos abrir do tamanho que nós quisermos a nossa esfirra. Vou abrir desse tamanho e nós vamos cortar em pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 esfirras, tá? Então aqui estão as nossas esfirras de carne que nós vamos fazer abertas e vai entrar no segundo processo de crescer a esfirra novamente. Esses 10 pedaços, nós vamos colocar um pouco de óleo na assadeira, vamos passar esse óleo no fundo da assadeira, precisa ser um pouco substancial, e vocês vão entender porque daqui a pouco. Eu vou botar as minhas 10 esfirras desta forma, de 3 em 3, na assadeira. Enquanto vão crescer mais um pouco, essa etapa de crescimento é muito importante. Enquanto cresce mais um pouco, vamos fazer a esfirra de carne fechada, ok? Tá legal. Essa vai ser aberta, tá? Fechada, mesmo processo. Corto mais um pouco da massa, um minhocão, ó. E aí, com o tempo e com a prática, você vai conseguir fazer esse minhocão dessa forma, desse tamanho, todo ele por igual. Corto novamente, vou fazer uma esfirra maior aqui para vocês verem. 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Isso vai ficar do seu lado, crescendo novamente, que é a segunda etapa de crescimento. E vamos dizer que nós estamos aqui esperando ela crescer. Não vai dar para ficar esperando, então vou abrir a massa sem crescer da mesma forma, ok? Então essa massa que é a fechada, atenção, nós vamos fazer isso. Dedinhos, molhamos no óleo e vamos abrir a nossa massa dessa forma, ó. Porque o óleo ajuda a escorregar e já faz o beijinho para a carne moída. Na realidade, se nós tivéssemos esperado o tempo de crescimento da massa, que seria mais ou menos uns 20 minutos, ela estaria bem mais elástica. Cada vez que você abre ela, lá ou cá, ela não volta, tá? Hoje eu estou abrindo, que a gente não tem o tempo do descanso, e ela volta. Ela está ainda borrachuda. Alguém falou chiclete uma hora, né? Foi você, Daniel. Eu? É? Não, não falei chiclete não, mas eu não tô nem pensando no chiclete. Não, nós falamos chiclete. Moço, chiclete de alguma Eu falei o quê? Ela está meio chiclete, essa massa. Ah, do chiclete árabe lá atrás. Exatamente, ó. É como ela trabalha em televisão 5 minutos é uma eternidade. Eu já falei isso há uma eternidade atrás. Mas tá bom. Então ela abre, ó. Vamos abrir uma pra gente ver. A diretora está comunicando a sua nobre pessoa que você só tem mais 1 minuto, Samir. Eu percebi disso, vocês viram a minha correria aqui, mas vai sair uma esfirra muito legal. Então, estou recheando uma,
Vou rechear a segunda, porque esse passo é importante, antes de ir pro forno, tá? Colocou o recheio em cima com 3 dedos ou 2 dedos, nós vamos fazer simplesmente isso aqui. E agora, olha a tranquilidade. Nós vamos ainda dando a forma dela, a forma final, tá? E o tamanho. Nossa, muito legal, hein? Tá? Você vê que isso aqui é uma esfirra tamanho. E agora, me tira uma dúvida. Estariam prontas todas para ir para o forno assar. E forno, quando você fala forno, é um forno triscando, é um forno potente? Olha, Só temperatura. diferente, não pode assar no mesmo forno. A esfirra aberta, ela vai ser assada com a resistência de cima e a resistência de baixo ligadas. Por quê? Porque nós queremos assar a carne. Então, a sua resistência do forno em cima tem que estar ligada, tá? 210 graus a 250 graus durante mais ou menos uns 8 a 10 minutos. Bacana. A esfirra fechada. Nós vamos depois pincelar um pouco de óleo em cima dela. Ela está seca, vai ao forno só com a resistência de baixo ligada. Mesma coisa, 210, 250 graus, 10 a 15 minutos. Bacana. E agora nós vamos ter nossas esfirras. Vamos acabar daqui a pouco, botar no forno e trazer elas para vocês. Legal. Muito obrigado pela sua